Desperta a igreja. Seja prudente. Cuida de ti e da doutrina. Esteja mais prudente e mais atenta a cuidar da vossa vida com Deus, guardando a doutrina de Cristo. Cuida de ti e da doutrina. Fazendo isso, te salvarás. Igreja, irmãos, em Cristo Jesus, que são membros que formam a igreja de Deus, o povo santo que vai ser levado para a promessa da vida eterna. Despertem, sejam prudentes, estejam mais atentos, analisando, tendo cuidado de vossas vidas, está conduzida pela doutrina de Cristo, porque senão pode estar reprovados, desviados da fé, vivendo uma adoração, a vida com Deus vã, no evangelho anátema, levado por vento de doutrina, sendo negócio de homem, perdidos neste mundo, sem Deus, sem paz, sem salvação. Se não tiver na fé, se não tiver andando conforme a direção de Cristo, na sua doutrina, tudo que se vive em nome de Deus é vã. Tudo que se faz em nome de Deus é vã. Todo sacrifício, todo culto religioso, toda devoção, toda consagração, todo feito neste mundo, como se fosse para Deus, se não estiver por meio da doutrina de Cristo, não está aprovado por Deus. Está reprovado. Viva a vida religiosa que viver, aonde estiver, faça o que fizer, seja devoto, praticante, flagelos, penitência, sacrifício, ritual, campanha, pacto, voto, culto, caridade, bondade, religiosidade, usos e costumes, proibições, determinações, cumprir regras, guardar metas e muitos outros meios que vivem aí em nome de Deus. Se não tiver na doutrina de Cristo, tudo isso é vã. Tudo isso é inútil. E para Deus não tem valor nenhum. Por isso que a palavra de Deus nos adverte a conhecer, a buscar o conhecimento, a ter entendimento, a examinar, estar mais atento a ouvir, estar vivendo uma vida de regra de fé e prática, pela palavra, não pela devoção religiosa dentro da formalidade. Por isso que Deus, ele vai dizer que o que ele pede ao povo para ser povo dele, e para ele ser Deus desse povo, Deus vai dizer o que pede é que ouçam e guardem a palavra, tenham o cuidado de viver por ela, para se esforçar para fazer tudo conforme a palavra orienta. Não é tudo conforme a gente acha, a gente entende, os homens determinam. Nós temos que andar numa vida com Deus e para Deus, em comunhão com Deus, pela palavra. Tudo conforme ela nos ensina. É isso que Deus fala. Não adianta tanto sacrifício, tanta devoção, tanta roupagem, tanta vida religiosa, tanto sacrifício, tanta caridade, tanta devoção, tanta prática do bem. Quero dizer isso a você, isso não vale de nada. Isso não vale de nada para você chegar a Deus. Não é o caminho, não é esse. Isso é importante praticar? É. O bem, a caridade, exercer misericórdia? É. Mas não é esse o caminho para levar o homem a ter a comunhão com Deus. Diante de tudo isso, se você não tiver a comunhão com Deus, tudo isso que a humanidade faz dentro das religiões é vã. Primeiramente, você tem que conhecer a verdade para por ela ser liberto. Para que a partir do conhecimento dela, liberto por ela, passe a andar numa vida de comunhão com Deus, aprovado dentro da fé verdadeira em Deus, pela palavra. O resto que se faz sem a palavra não serve de nada. Se não tiver a palavra, o conhecimento dela.
Não adianta exercer uma fé em Deus dentro de ritual, dentro de sacrifício, dentro de culto, dentro de cerimônia, dentro de locais, de religião, instituição, igreja, instituição, o que for. Não adianta, gente. A humanidade tem que ter o conhecimento de Deus. Vida com Deus é questão de entendimento, conhecimento. E esse entendimento e esse conhecimento tem que ser pela palavra, que é aonde o diabo trabalha, para tirar o povo desse entendimento. O povo está aí se levado por vários caminhos, vivendo todos os conceitos em nome de Deus, vivendo todas as doutrinas, estando devoto e praticante, ritual, guardando devoção em vários lugares, locais, que se diz que é de Deus. O povo está vivendo tudo aí em nome de Deus, é muita manifestação. É muita manifestação no mundo em nome de Deus. Tudo isso é vã. O que Deus quer do homem é que ele tenha o conhecimento e o entendimento, porque é isso que leva uma vida com Deus. Não é uma filiação dentro de nenhum local, vivendo ritual, formalidade, obrigações, determinações, ordenança, sacrifícios religiosos. É viver uma vida consciente, lúcida, sóbria, dentro do entendimento, do conhecimento da palavra, naquilo que Jesus revelou, ensinou, instruiu e mostrou para nós que somos discípulos dele, andar com ele, para estarmos na promessa e nessa promessa perseverar até o fim, para que sejamos salvos. Então, gente, desperta, irmãos. O que é que vocês têm priorizado na vida de vocês? Qual é a prioridade da busca de vocês como se fosse uma vida de consagração a Deus? O que é que vocês estão priorizando? Aonde vocês estão se detendo? Aonde vocês estão desgastando, entregando suas vidas para viver uma vida devota, consagrada, como se fosse para Deus? Através de quê? Da onde? No quê? Se você não tiver o entendimento, o conhecimento da verdade que liberta, que é a doutrina de Cristo, o evangelho da salvação, as boas novas de Deus, que veio como luz para o mundo, para iluminar a mente do homem perdido de Deus, julgado e condenado. O evangelho é a luz de Deus, luz essa que o diabo ele trabalha para você permanecer nas trevas e não ter essa luz. 2 Coríntios 4:4. O Deus deste século. Aí é uma referência a Satanás, ao diabo, o príncipe das potestades que opera neste mundo, aonde os homens estão presos nas suas vontades, desejos do pecado que o diabo domina. Ele cega o entendimento dos incrédulos. Para quê? Para que não resplandeça, não ilumine, não tenha o esclarecimento de quê? Da verdade, não é de religião, de igreja, ou de teólogo, ou de nenhuma linha de doutrina. A verdade do evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo. Porque é por esse evangelho, é conhecendo essa verdade, que o homem pode se conduzir para a salvação. O próprio Jesus vai dizer que quem crer será salvo. Quem não crer será condenado. Esse crer é no evangelho. Não é nas crendices místicas da religião. É na verdade que a palavra de Deus revela. É na esperança que o evangelho mostra. É no ato glorioso de amor de Deus que o evangelho nos revela. Em Cristo, por Cristo. A nossa fé tem que estar principiada, alicerçada no sacrifício de Cristo para a remissão dos nossos pecados. A base da fé, o princípio da fé é aí. É quando eu creio neste ato de amor de Deus, através do sacrifício de Cristo. E eu crendo nesse ato de amor de Deus, que é por onde eu conheço o meio, o caminho, para alcançar e receber de Deus remissão de pecados, justificação, reconciliação para a promessa da vida eterna, salvação com Ele, é através desse ato de amor de Deus, operado por Cristo, na cruz do Calvário, a morte vicária de Cristo, substituta para a remissão do pecado de todos aqueles que nele crer.
foi colocada essa oportunidade por Deus. E a partir dessa fé, eu tenho a esperança de uma vida transformada, de uma vida gloriosa, abundante lá no céu, de um corpo glorificado, de quando sair deste mundo não ir a juízo. Tudo isso é principiado na minha fé, no sacrifício de Cristo, que o Evangelho revela. A manifestação do amor de Deus, que traz ao homem a oportunidade de salvação para todos os homens, não é para um só, não é para um povo judeu, não é para um povo exclusivo, é para todos que crer. Tito, capítulo 2, versículo 11. Porque Deus manifestou a sua graça, trazendo salvação a todos os homens. Essa graça foi manifestada em Cristo, que é por ela que somos salvos, por meio dessa fé que temos que ter nesse sacrifício. Por isso que Jesus disse, quem crê será salvo. Essa fé que nos leva a alcançar o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna, é no Evangelho. Pela graça sois salvos mediante a fé. É isso que Paulo vai dizer na inspiração do Espírito Santo para nos revelar essa verdade. Não é por obra, não é por feito, não é por estar ali ou aqui, ou cumprir isso ou aquilo outro. A salvação é pela graça, mediante a fé. A fé nesse ato de amor de Deus, onde Ele manifesta a sua graça. Eu tenho que crer, ser convicto nisso, me converter e passar a andar na esperança da promessa, selado pelo Espírito Santo, que me dá a garantia, que testifica no meu espírito, me dando a convicção e a certeza que eu estou justificado na vida com Deus, aguardando a esperança com alegria na minha alma pelo Espírito Santo. Não é uma convicção dentro de uma religião, dentro de obrigação, cumprindo ritual, cerimonial, sacrifício, determinação, guardando isso. Não. A minha convicção de salvação, de fé em Deus, é no ato de sacrifício de Cristo na cruz do Calvário para a remissão do pecador, para a remissão dos pecados da humanidade, para que todo aquele que nele crê receba esse dom gratuito de Deus, a salvação, e a partir daí passe a viver na esperança da vida eterna, da ressurreição, da transformação do corpo, da vida em abundância com Deus lá no céu. Tudo isso é principiado nesse ato de amor de Deus em Cristo Jesus, morrendo na cruz do Calvário para a remissão do pecado da humanidade, para que todo aquele que nele crê, por meio desta graça, alcance a salvação, mediante a fé que tem que ter neste ato de amor de Deus. Por isso que Jesus disse, preguem, vão por todo mundo, a toda criatura, pregar essa informação, essa mensagem, levar o povo a esse conhecimento. Quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Então, gente, vamos se preocupar com a palavra, o que a palavra nos revela, o que a palavra nos ensina. Cuida de ti e da doutrina. Seja prudente em analisar a doutrina para que, pela doutrina de Cristo, você esteja sendo formado, instruído e conduzido. Qual o teu conceito, o teu entendimento de fé? Qual a tua regra de fé e prática, o princípio, a esperança, a instrução, a direção, o entendimento que você está vivendo numa vida com Deus? É pela verdade do Evangelho? É pela doutrina de Cristo? Se não for, esta vida que você está vivendo, com todo o ritual, sacrifício, devoção, obrigação, submissão, é vã. É vã. Seja prudente. Há um só meio. Há um só caminho. Há uma só doutrina. Há uma só fé. E tudo isso é dentro daquilo que o Evangelho mostra. Não é daquilo que os homens estão formulando por aí. Meus amados irmãos, igreja do Senhor, santos que foram justificados por Cristo, por meio da fé, aos santificados em Cristo, que é os membros que formam a igreja de Deus, quero dizer a vocês nesse momento, sejam prudentes, em nome de Jesus. Deixa eu levar uma advertência para você, uma orientação que Pedro aqui levou para os irmãos lá no tempo dele. E Deus, através do Espírito Santo que inspirou Pedro para pregar essa palavra, levar esse ensino, está aqui registrado, revelado na palavra dele. Deus agora vai advertir a gente também. Meus irmãos, sejam mais atentos a ouvir. Estejam mais com seus ouvidos abertos para a palavra. Tenham o prazer,
o amor pela palavra. Sejam motivados a ouvir a palavra, com prudência, analisando quem está pregando, se está pregando a palavra. Porque a própria palavra nos ensina isso. Que nós devemos ser prudentes com aqueles que estão no nosso meio, entre nós, pregando o Evangelho. Se não for o Evangelho, se não for a doutrina de Cristo, não seja discípulo desse. Não siga a instrução dele. Não seja negócio dele. Não participe do sistema religioso dele. Porque nós não somos chamados para ser discípulo de homem, nem ser membro, nem propriedade de nenhum sistema religioso, para estar submisso a nenhuma autoridade espiritual de homem algum. Nós somos chamados para estar submisso à cabeça que é Cristo, vivendo uma vida de regra de fé e prática, submisso à doutrina de Cristo, sendo prudente a analisar e aguardar e praticar. E eu quero levar para você a orientação de Pedro, na sua segunda carta, capítulo 2, versículo 1 ao 3. Escutem, recebam, estejam mais atentos a ouvir, abram os seus ouvidos para ouvir, mas não é ouvir qualquer coisa. Não é ouvir tudo isso que dizem que é de Deus. Bem-aventurados que ouvem é a palavra, não é qualquer coisa. Não é as filosofias, os sermões em nome de Deus. É ouvir a palavra. Porque a Bíblia nos dá esse princípio de que quem é de Deus é quem está pregando a doutrina de Cristo. Não é quem diz que é de Deus. Não é quem está com um título governando entre o povo dentro de uma religião. Quem é de Deus é quem está na palavra. E quem não está trazendo ela não é de Deus, mas é a palavra de Cristo. É a doutrina de Cristo. É essa doutrina que a igreja tem que ser formada, instruída, orientada, corrigida, disciplinada, repreendida. É com a doutrina de Cristo. Não é com sermões moralísticos de homens dentro de instituição. É a doutrina. Seja prudente. Convido você a ouvir o que a palavra nos adverte. E depois você faça o seu juízo. Você analise, use o senso crítico. Examine o que eu estou pregando, o que eu estou falando. O conteúdo do que eu estou levando se condiz com a palavra. Seja prudente, faça isso. Vamos ver o que a palavra de Deus vai dizer? O apóstolo Pedro aqui pregando aos irmãos sobre os falsos mestres, advertindo. Um dos maiores cuidados dos apóstolos, ou o maior cuidado, o principal cuidado dos apóstolos, era com os falsos mestres, com as falsas doutrinas. Por que isso? Porque isso desvia o cristão da direção de Cristo. Porque isso faz o cristão apostatar da fé, faz o cristão ser reprovado da fé, faz o cristão cair da graça. Por isso que é tão importante preparar a igreja para se defender dos falsos profetas, levar o conhecimento para a igreja da sã doutrina, para que a igreja não perca a direção, não seja privada da graça, do conhecimento, levado por discurso de homem, ventos de doutrinas, heresia de perdição, sendo negócio de homens, vivendo o evangelho anátema, adorando a Deus em vão. Gente, a palavra nos adverte isso. Tem muita gente aí mais preocupada, porque nós estamos na igreja. Não bebemos, não fumamos, não nos prostituímos, não roubamos, não falamos palavrão, não estamos mais no meio dos pecadores, estamos agora na igreja. Fazendo o quê? Aprendendo o quê? Sendo formado em quê? Vivendo uma vida de regra de fé e prática na direção de quê? No quê? Não é só o homem que está na prostituição que desvia ele de Deus. Não é só quem está vivendo a prática do roubo, da bebida, da mentira. Isso tudo desvia o homem. Faz o homem perder a comunhão com Deus? Faz. Mas também a falsa doutrina, o entendimento errado, a doutrina de demônios, os enganos dos homens, tira essa multidão da direção de Deus. Leva essa multidão a ser reprovado por Deus.
faz essa multidão viver uma vida de sacrifício, de adoração a Deus em vão, porque não estão na doutrina, estão nos preceitos dos homens. Meus amados irmãos, acordem, despertem. Priorizem vossas vidas, uma vida consagrada e devota a Deus, pela palavra, buscando conhecimento, examinando a palavra, para ter o entendimento dela, para não viver preso, escravo, no domínio do homem, em doutrinas de demônios, que está sendo formada na mente do povo, onde o povo está sendo instruído, e com isso, sendo desviado da fé, e não estão nem preocupados porque acham que estão em Deus. Ah, mas eu me visto bem, eu não uso maquiagem, eu não bebo, não mato, não roubo, não fumo, eu não sou igual àqueles que estão ali na mesa de um bar, eu sou religioso, estou na igreja. Fazendo o quê? Se esse fosse o caminho para levar o homem a Deus, não precisava Jesus ter vindo, porque o mundo está cheio de religião, cada um vive dentro da sua formalidade religiosa. Não é uma vida de sacrifício religioso. Não é uma vida de devoção religiosa. Não é uma vida dentro de uma igreja cumprindo obrigações e ordenança que leva o homem a Deus e está em comunhão com Deus. É a vida com entendimento na palavra. E andando nessa palavra, sendo instruído, conduzido, guiado pela palavra, a doutrina de Cristo, amados. E esse é o maior trunfo, a maior investida do maligno, do adversário, nosso adversário, o diabo. Essa é a maior investida dele contra a igreja. Tirar o entendimento do povo. Fazer o povo viver todo o seu ritual religioso, todos os seus sacrifícios, todas as suas atrações, distrações, entretenimento, toda a sua vida devota à religião, menos ter o conhecimento da palavra para andar por ela, por Cristo, pela doutrina de Cristo. Meus amados irmãos, estou aqui vos trazendo essa orientação porque a igreja precisa ser despertada com a verdade, chamada para conhecer a verdade que se desviaram dela. Muitos já estão mortos, apostataram da fé e não sabem com o nome de que vivem. Vida com Deus é na palavra. A comunhão com Deus não é dentro de uma vida de ritual de sacrifício religioso. A comunhão com Deus é na observância e na direção da palavra. Não adianta tanto sacrifício religioso, irmão. Não adianta tanto culto religioso. Não adianta tanta vida de escravidão dentro da igreja, cumprindo obrigações, ordenanças, mandados, vivendo rituais cerimoniais. Isso tudo é vã. Não é essa a vida que Deus quer que o povo dele viva para estar em comunhão com ele, sendo prudente. Foi isso que Deus reprovou do povo de Judá. Lá em Jeremias capítulo 7, do versículo 7 ao 24. Dá uma lidinha, meus irmãos. A partir do versículo 1 de Jeremias capítulo 7 até o versículo 24. Leia esse contexto aí. Deus vai reprovar o povo por isso. Porque o povo desprezaram a palavra. O povo achou que sua vida religiosa, por estar no templo e por exaltar o templo, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor, o povo achava que essa era a vida com Deus. Deus vai dizer, não é isso que eu quero de vocês. Não foi isso que eu pedi aos vossos pais quando eu tirei do Egito. O que eu quero de vocês é que vocês tenham cuidado para guardar a minha palavra em tudo que eu vos mando, para que vocês sejam o meu povo. É olhar, observar, andar, guardar, praticar, viver uma vida de devoção à palavra, não é a vida religiosa dentro de nenhum templo, instituição, igreja, religião. Deus vai dizer isso. Se vocês guardarem a minha palavra, é aí que eu sou o Deus de vocês e vocês serão meu povo. Não é estando dentro de nenhuma observância religiosa, é na minha palavra. Dá uma lidinha lá, Jeremias 7, 21 ao 24. E o apóstolo Pedro, ele vai chamar o irmão à responsabilidade, advertindo a igreja. Olha o que Pedro vai dizer aqui, na sua segunda carta, no capítulo 2, no versículo 1 ao 3. E também houve entre o povo falsos profetas,
como entre vós também haverá falsos doutores. Pedro está se referindo aqui aos homens que levam ao ensino da palavra. Profeta, doutores, pastores, apóstolo, seja lá quem for. Aqueles que vêm dizendo que está trazendo de Deus alguma coisa. O ministério da palavra. Porque esse é o ministério que edifica a igreja. É a palavra. A igreja só é edificada na palavra. Porque o alicerce da igreja é a palavra. Jesus. E Pedro vai dizer que houve antes e vai haver agora também falsos profetas. Meu irmão em Cristo Jesus, JL Músicas, Jurandir, um conterrâneo meu que foi aqui do Pina, né? Está em São Paulo agora. Amém, glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. Amém, meu irmão Jurandir. Um abraço para você. Sua família mora aqui, vizinho a mim, viu? Depois eu vou mandar aqui um alô para você melhor. Deixa eu concluir aqui. Então, vocês estão entendendo, meus amados irmãos? O apóstolo Pedro está advertindo os irmãos contra os falsos mestres, profetas, doutores, que sempre houve, o diabo sempre levantando homens para distorcer a verdade do evangelho, para criar outro caminho, tirando o povo da doutrina de Cristo, criando outras doutrinas que são chamadas de demônios, que são chamadas de ventos, de doutrinas, heresias, que tiram o homem da direção. Tem muita gente mais preocupada porque eu não bebo, porque eu não fumo. Se preocupe com a doutrina. A palavra vai advertir. Cuida de ti e da doutrina. Fazendo isso te salvarás. Vá se preocupar com a doutrina, o que é que Cristo está ensinando. Você pode não beber. Você pode não fumar, você pode não se prostituir, mas você está sendo instruído numa religiosidade, numa doutrina que não é de Cristo, no entendimento de vida com Deus que não é o que Cristo orientou. Você pode estar vivendo sua regra de fé e prática, sendo devoto, praticante, sua vida religiosa a uma direção que não é a de Cristo. Isso te faz perder a direção de Deus. É isso que também leva o homem a se perder de Deus. Não é só beber, roubar, matar, se prostituir. Vai cuidar da doutrina, irmão. Vai analisar o que é que tu está recebendo nessa igreja, por esse líder, por esse homem que está nesse sistema religioso que você está, sendo o ensinador da palavra, seja ele quem for. Analise o que ele está te pregando, seja prudente a buscar conhecer a palavra, para não ser levado como menino pelo vento de doutrina. E Pedro está dizendo aqui, houve entre o povo falsos profetas, como também entre vós haverá falsos doutores. Agora, olha o que eles vão fazer. Eles introduzirão encobertamente. Isso está falando de uma forma subliminar. O simples não percebe o desvio que ele está tomando. É por isso que ele vai se perder. É por isso que Deus vai dizer que o simples morrerá na sua simplicidade. Que o povo é destruído por falta do conhecimento. Porque é isso que os ministros de Satanás vai fazer no meio da igreja. Desviando a igreja do evangelho de Cristo, mas de uma forma subliminar. Que se você não estiver atento, não for prudente, não vai perceber. Olha o que a palavra está dizendo aqui. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Você está entendendo que leva a igreja a consequência da falsa doutrina? Desvia você do Senhor, leva você à perdição. E essas falsas doutrinas são pregadas pelos falsos mestres, falsos pastores, falsos profetas. Mas, evangelista Wellington, e como é que eu posso conhecer um falso profeta se todos estão pregando a palavra? Quando não estão pregando a palavra dentro da verdade do evangelho. Quando não estão pregando a palavra dentro da doutrina de Cristo. Esse é um falso profeta, não é de Deus. Porque a Bíblia nos ensina isso. Não é eu que estou aqui trazendo o que eu acho. Estou aqui ministrando pelo princípio da palavra. Se você abrir a sua Bíblia, na segunda carta do apóstolo João, no versículo 9 e 10, porque não tem capítulo,
O apóstolo João vai advertir os irmãos a essa prudência. Ele vai dizer, todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Olha que advertência que você tem que analisar. Ah, meu pastor é um homem de Deus. Ah, o pregador é cheio da unção. O pregador é homem de Deus. Por que você diz isso? Você está sendo prudente a analisar o que ele está pregando pela doutrina de Cristo? Por que é que você diz, ah, é um homem de Deus, é um homem de Deus? Não diga isso. Porque a Bíblia diz que Deus conhece os que são deles. Eu analiso não é o homem porque é de Deus. Eu analiso é o que o homem prega que diz que é de Deus. Eu analiso a doutrina para ver o que ele está ministrando, para ver se ele está sendo guiado por Deus. Porque o apóstolo João vai dizer, todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. E ele vai dizer aos irmãos, não dê ouvido a estes, não receba estes, não seja conduzido pela instrução deles, porque eles não têm a Deus. Ah, irmão Wellington, mas ele prega, ele fala de Jesus, ele diz que Jesus é o caminho, ele diz que Jesus é a verdade, ele diz que glória só a Deus. Eles dizem isso, mas eles falsificam, adulteram, subtraem, adicionam outros meios, a regra da salvação, a doutrina de Cristo, a vida com Deus. Ele estabelece outros meios, como por exemplo, tem que guardar o sábado, tem que ser batizado dentro de uma igreja, pelo homem, tem que cumprir as obrigações, não pode usar isso, porque senão não é salvo. Você está entendendo isso? Não pode usar brinco, senão não vai para o céu, se cortar o cabelo não vai para o céu. Eles adicionam, eles subtraem, eles manipulam a verdade do Evangelho. Eles não se submetem à verdade do Evangelho. Eles tiram a autoridade de Cristo, porque o Evangelho nos mostra que é uma única cabeça que nós temos que ser submisso, seguir, estar obedecendo. Não é a duas, não é a Cristo e ao líder, é a Cristo. O líder tem que estar submisso a Cristo, porque pastor ou qualquer outro que Deus vocacionou também é membro. É igual a todos, não é maior nem menor. Não tem autoridade mais do que ninguém. A Bíblia não ensina isso. Mas o que é que eles fazem hoje? Dentro das instituições, seja qual for ela, eles cobram do povo autoridade para eles, como se eles fossem a autoridade espiritual para a igreja. A igreja não é instruída, conduzida a olhar para Cristo como cabeça. A igreja é submetida à ordem, submissão ao sistema, pelo homem, para que possa ser de Deus. Olha o que eles fazem. Cuidado. Tem muitos aí dizendo, ah, glória a Deus, aqui a gente louva Jesus. A glória para Jesus é mentira. Vai analisar o que ele está pregando. Por isso que Deus vai dizer, o simples morrerá na sua simplicidade. Você está pensando que o diabo vai vir levantando homens para dizer, o diabo é grande, eita, glória ao diabo? Não. Ele vai dizer, Deus é grande. Jesus é o Salvador. Tem tantos aí dizendo que Jesus é o Salvador, mas estão andando no entendimento da salvação em outros caminhos, que não é o que o Evangelho mostra. Mas eles dizem que Jesus é o Salvador. Tem tanta gente aí dizendo que é de Deus, profeta de Deus, mas não está trazendo a doutrina de Cristo. Estão trazendo doutrinas de demônios. Por exemplo, a doutrina da escatologia consumada, que ensina o povo. Olha a astúcia do diabo, irmão. É o que Paulo vai dizer aqui, Pedro vai dizer aqui. Introduze no meio do povo heresia de perdição encoberta. Ele infiltra no meio do povo esse ensino, essa doutrina, de uma forma encoberta que você não percebe, você pensa que é de Deus. Aí vem aí os homens dessa doutrina da escatologia consumada dizendo assim, a Bíblia já é um livro consumado. Todas as profecias já se cumpriram, não tem nenhuma a se cumprir. Já aconteceu o arrebatamento. O anticristo já surgiu. Já houve a grande tribulação. Jesus já voltou, já ressuscitou os mortos. Já estão vivendo a vida eterna. Jesus já reina. Aonde? Cadê Jesus? O reino em nós é uma coisa.
e o reino literal é outra. Hoje Jesus reina, o reino de Deus, que não tem a aparência, é aquele que está em nós, o Espírito Santo em nós. Esse é o reino de Deus que já está entre nós, em nós, que é Deus reinando em nós, quando a gente se submete a Ele, convertido a Cristo, pelo Espírito Santo que habita em nós, nos selando para herdar o reino eterno. Está entendendo isso? Então esses homens, eles falam de Jesus, diz que Jesus é o Senhor, abre igreja dizendo igreja de Deus, igreja do poder, igreja de Jesus Cristo dos últimos dias, igreja do reino de Deus, poder de Deus, graça de Deus. Não é tudo assim, né? Tudo é de Deus e o simples não é de Deus. Aí vai. Cuidado, irmão. Nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que parece ser é. Nem tudo que se diz que é de Deus é de Deus. A Bíblia nos dá um princípio para a gente conhecer quem é e quem não é de Deus. Quem está e quem não está na vontade de Deus. A Bíblia dá esse princípio. O próprio apóstolo João, na sua segunda carta, vai dizer isso. Quem é de Deus é aquele que permanece na doutrina. Aquele que prevarica e não permanece, não é de Deus. Não tem a Deus. Quem não está na palavra não é de Deus. Mas não é na palavra que usam o texto bíblico para dizer que estão, não. É na doutrina de Cristo. É em Cristo. Porque a Bíblia vai dizer isso. Lá em Romanos 8:9. Quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Você não é de Deus. Eu não sou de Deus porque eu estou numa igreja, porque eu fui batizado, porque eu guardo riço, porque eu guardo regra. Não, ser de Deus não é isso. Ser de Deus é crer em Jesus, se converter a Ele, para receber o Espírito Santo, no qual somos selados, que é o batismo que Jesus batiza com a remissão de pecado, para que aí sejamos membros do corpo de Cristo, selado para o dia da redenção, pelo Espírito Santo. Efésios 1, 13 e 14. Efésios 4:30, dá uma lidinha lá. E a Bíblia vai dizer que a gente só recebe o Espírito Santo de Deus se crê em Jesus, como diz as Escrituras. A partir daí, esse Espírito habita em nós como uma fonte de água viva, rio de água viva em nós, que é saciando a fome e a sede de Deus. Ele mata a nossa fome e sede de Deus, porque Ele nos preenche. O vazio existencial que há no ser humano é preenchido por Jesus, através do Espírito Santo de Deus, quando nós cremos em Jesus para receber esse Espírito Santo. Dá uma lidinha lá. Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 7, versículo 37 ao 39. É Bíblia. Estou te mostrando o princípio da verdade de Deus, que é a palavra. Verdade absoluta. Pode vir teólogo, doutor, bacharel, trazer outro conceito que vale é o que está aqui. Não adianta os estudiosos criar as teses do grego, do hebraico. O que está aqui é suficiente para eu chegar a Deus, para receber o perdão, para a reconciliação, alcançando dele a promessa da salvação. Amém, irmãos? Então Pedro vai dizer aqui, ó. Eles vão introduzir no meio do povo, de uma forma encoberta, heresia de perdição. Meu irmão, o que tem de homem se levantando, dizendo que é teólogo, doutor, bacharel, trazendo teologia, trazendo doutrina, trazendo ensinos, negando a verdade do Evangelho. Ultimamente aí agora, eu ouvi um teólogo pregando, ensinando, dizendo que Jesus não morreu por nós, que o sangue de Jesus não foi derramado por nós, foi só para os judeus. Meu irmão, é tanta heresia, meu irmão. Meu irmão, acorde, meu irmão. Vá conhecer, fique guardado, fique protegido, fique com a sua mente iluminada pela verdade de Cristo. Não é por essas verdades aí relativas dos homens, essa teologia, essa doutrina que os teólogos estão formulando. Meu irmão, a doutrina da salvação é a doutrina de Cristo. É isso que você tem que ser prudente a estar nela e a perseverar nela e a se defender quando alguém vier com uma doutrina de demônio para fazer você apostatar dela. Eu tenho visto aí vídeos de teólogos, irmãos. Aí vem um dizendo, não, o nome de Jesus não é Jesus, porque é assim, assim, Jesus é um nome pagão, de um Deus pagão, do sistema romano, porque nós não podemos chamar que nada, irmãos.
Esse Jesus que nós clamamos não é nenhuma entidade pagã. É o Filho de Deus que nasceu do ventre de Maria, que foi morto, enterrado e ressuscitou ao terceiro dia. E subiu aos céus e voltará. Não voltou ainda, ele vai voltar. É esse Jesus que nós cremos. É nele que nós estamos esperando. Não é em Jesus pagão. E tem muito crente confundido com isso. Não clama mais, não fala nem mais no nome de Jesus. É Yeshua, Yeshua, meu amigo. No grego era uma coisa, mas foi traduzido para nós. Jesus. Do grego para o português, em latim, Jesus. É o mesmo Jesus que os judeus invocam. É o que nós invocamos. Foi traduzido por Jesus no nosso português. Jesus. E Alcha. Yeshua. Seja lá qual for. Eu estou clamando o mesmo que a Bíblia revela. Não é nenhum Jesus, entidade pagã. Amém, irmão? É muito ensino bagunçando a mente do povo. E o pior de tudo é que o povo, dentro dos locais das congregações, não estão sendo preparados, protegidos com a sã doutrina de Cristo para se defender das heresias. O povo está congregado para viver entretenimento, emocionalismo, misticismo, movimentos em nome de Deus, atração, distração. O povo está vivendo suas atividades religiosas, deixando de ser edificado no entendimento e no conhecimento para se proteger, estar firmado na fé em Deus. E Pedro vai dizer aqui, olha o que Pedro vai dizer ainda. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Tem sido ou não blasfemado a verdade do Evangelho? A verdade do Evangelho tem sido blasfemada, irmão. O povo virou robô, amém. Márcio Carneiro, verdade. O povo foi robotizado. O povo está escravo. A mente cauterizada. Quem domina é o homem com o computador lá. Aliás, com o joystick, né? Que é as doutrinas da igreja que domina o povo. Não é a de Cristo. O povo está robotizado. Muitos vão negar o Senhor, seguindo essas dissoluções que blasfemam a verdade do Evangelho. Meu irmão, em nome de Jesus, olhe, pare para analisar. Eu vou citar algumas igrejas aqui, porque é domínio de assunto público. Eu posso citar isso porque está sendo exposto publicamente. Liga a tua televisão, coloca ela no canal da Universal, coloca ela no canal de Valdomiro, coloca ela em R.R. Soares, coloca ela em... tem outro, Duque Agenor, não sei o quê. Edir Macedo. Pega essas programações que diz que é evangélica. É evangélica, só não é o evangelho. É programação da religião evangélica. A programação pagã. Não é evangelho. Observe o que eles ensinam lá. Não tem compromisso nenhum com o evangelho. Essas igrejas que estão na mídia, porque a programação dela, de manhã até de noite, 24 horas no ar, não pregam 10% do evangelho de Cristo. O que eles pregam é uma promessa para o povo encher suas igrejas de prosperidade, de solução de problema, de conquista das coisas deste mundo. O que eles pregam é campanha, é pacto, é voto, é culto disso, culto daquilo, culto da vitória, culto do poder, rosa ungida, sal grosso. O que eles pregam é isso. O que eles pregam é para o povo ser empresário, prosperar, deixar de morar em casa simples e ter uma mansão, e ter uma prosperidade financeira grande. É isso que eles pregam. E olha o paganismo que eles vivem dentro. Isso está sendo exposto ao público. Por isso que eu estou aqui me reportando, não é? Falando o nome dessas igrejas, porque são públicas. Universal, Mundial, que diz que é do reino de Deus. Internacional, que diz que é da graça de Deus. Plenitude, não sei de quê. Observe, irmão. Não seja levado pela a emoção da necessidade, não. O pastor está lá, entre aspas. Venha, porque hoje Deus vai resolver o seu problema. Hoje Deus tem uma palavra para você. Hoje seu sofrimento foi até aqui porque Deus está dizendo que não é mais adiante. Isso tudo é mentira, irmão. Dentro dessas igrejas públicas, grandes e pequenas, porque o povo achou isso um grande negócio. Quantas igrejas tem aberto aí? Quantas pessoas que não têm nenhum conhecimento do Evangelho, não têm nenhuma vocação, estão abrindo igreja aí nos bairros e enchendo os lugarzinhos dele
fazendo o negócio dele e o povo lá vivendo como se fosse para Deus. Casa de Deus, casa de Deus, casa de Deus, igreja de Deus. Até isso o povo é ensinado errado, irmão. E é o que Pedro vai dizer com isso. Negam ao Senhor. Porque a esperança dele não é em Jesus. É na campanha, é no pacto, é no voto, é no batismo, é no dízimo, é na prática de religião, é no usos e costume. Não, eu sou de Deus, porque eu não uso isso, eu não visto isso, eu estou no culto, estou na igreja, eu dou dízimo. A esperança dele não é Cristo. O entendimento dele para a salvação não é Jesus na morte do Calvário. Eles dizem que é, mas na prática não é. É o que Paulo vai dizer, escrevendo a Tito, capítulo 1, versículo 16. Confessam que conhecem a Deus, mas as suas obras são reprovadas. Seu entendimento leva eles a se apartar da vida com Deus, porque eles confessam só da boca para fora que são de Deus, que conhecem a Deus, mas não estão andando no entendimento de Deus. Por isso que eu digo, vida com Deus não é questão de formalidade religiosa, é questão de entendimento. Então Pedro vai dizer aqui, e muitos seguirão suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza, olha o que os homens estão fazendo aí com o povo. Por avareza, farão de vós o quê? Não é discípulo de Cristo. Por avareza, esses líderes estão fazendo de vós o quê? Não é discípulo de Cristo. Não estão fazendo você propriedade de Deus. Olha o que Pedro vai dizer aqui. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, eu estou lendo do versículo 1 ao 3. Eu vou ler o 3 agora. Pedro vai dizer, e por avareza farão de vós negócio, com palavras fingidas, não é? Porque Deus é grande, Deus é santo, tem a santidade, Deus é maravilhoso, Deus vai te abençoar, Deus é contigo, Deus me revela. Tudo palavra fingida. Não tem verdade na palavra desses homens. Olha o que Pedro continua dizendo. Farão de vós negócios com palavra fingida, sobre os quais a sentença e a sua perdição não dormita. Esses homens estão perdidos, com todo lucro, com todo ganho, com toda a prosperidade, com todo o império que eles têm levantado, muito dinheiro, muita propriedade, muitas igrejas, muito povo para manter isso, que é o negócio deles, mas eles estão em perdição. Do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Com toda a cobiça, porque esses homens não estão preocupados com a tua alma. Eles não estão preocupados em fazer a obra do reino de Deus, que é evangelizar vidas para vir a Cristo. Eles estão preocupados com o negócio deles. Eles fazem do povo o negócio deles, por causa da avareza. É o que a palavra está revelando. Do que hoje a gente vê acontecendo. Farão de vós negócio por avareza. Meu irmão, despertem. Acordem. Vão buscar ser prudente. Eu sempre digo a todos, você quer ter uma vida dentro do caminho da salvação? Você quer estar na esperança da vida eterna? Você quer ser membro do corpo de Cristo, que é a igreja de Deus? Se converta a Jesus e passe a andar por ele. Porque foi isso que Jesus disse. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. Você está seguindo a quem? Você está aprendendo de quem? Você está sendo discípulo de onde e de quem? Jesus vai dizer, aprendam de mim, creiam em mim, guarde a minha palavra, porque ele é o caminho, ele é a porta, ele é a verdade, ele é a vida, ele é a graça, ele é o perdão, ele é o socorro, ele é a bênção, ele é a misericórdia, ele é o amor. Ele é tudo de Deus para nós, em nós. Não é vida religiosa, não é instituição ali, aqui ou acolá. Não é essa obra, nem aquela outra. É a obra de Cristo na cruz do Calvário. Crendo nela, tendo a esperança, estando na promessa que Jesus fez de ressurreição, de vida eterna, de gozo, de paz, de abundância, quando deste mundo sair, por meio deste ato de fé em Cristo, morrendo por nós na cruz do Calvário. Aguardando a vinda dele, estando nele com prudência, porque Jesus disse,
Tem que perseverar, meu irmão. Não é dizer, eu já criei em Jesus, já estou salvo uma vez e salvo para sempre. É outra doutrina de demônios que leva muitos a cair da graça. Essa doutrina da predestinação incondicional fatalista, que ensina o povo que já é um escolhido de Deus, que não perde mais salvação, porque Deus assim determinou, um para o céu e um para o inferno. Não adianta fazer mais nada, já foi escolhido por Deus, é mentira. Jesus não ensinou isso. Isso não é a doutrina de Cristo. O que Jesus ensinou foi, quem crê será salvo, quem não crê será condenado. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Eis a causa por que serão condenados, porque não amaram e não receberam o amor da verdade para se salvar. Por isso serão julgados e condenados. É o que Paulo pregou lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 10 ao 11. Meus amados irmãos, conheçam a verdade e por ela sejam libertos. O que o povo precisa é isso aqui, ó. É essa a instrução, é essa a correção, é essa a doutrina. Não é culto de campanha, de poder, de marcha, de movimento, de reteté. Não é submonte, nem campanha de consagração, de jejum, disso, daquilo, outro. O povo precisa congregar para ser instruído, doutrinado, repreendido, corrigido com a sã doutrina de Cristo. Por isso que há tantos doentes, tantos mortos, não é porque toma ceia de igreja em vão, é porque não tem o conhecimento da palavra, porque vida com Deus não é tomando ceia, vida com Deus não é sendo batizado dentro de igreja, vida com Deus não é cumprir obrigação e devoção de igreja, vida com Deus é estando na palavra dele, a doutrina de Cristo. Conheça a doutrina de Cristo, irmão. O apóstolo Paulo vai dizer isso a Timóteo. Timóteo, cuida de ti da doutrina. Fazendo isto, te salvarás. Que você, em nome de Jesus, receba a demonstração para exortação e edificação da fé em Deus, para que você seja prudente, esteja firmado e firme no Senhor, para não apostatar da fé, seguindo doutrina de demônios, sendo levado, que nem menino, por meio de vento de doutrina, nem vivendo o evangelho anátema, nem sendo negócio de homens avarentos que fazem de vós negócio, dentro do sistema dele, que eles dizem que é a igreja de Deus, casa de Deus. Desperta tu que dormes, porque Cristo está te esclarecendo. Amém, meus irmãos? Fiquem na paz e até outra oportunidade.